Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Mundo da Criança sempre com pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Que bom poder estar aqui com você em mais uma edição do nosso Mundo da Criança, mais uma sexta-feira, para falar de assuntos tão importantes para as nossas crianças, para as nossas famílias. E claro, hoje nós vamos falar aqui sobre as doenças transmitidas por um mosquito que tem dado muito trabalho aí para a gente, que é o Aedes aegypti. Ele já está aqui, ó, professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior, comandante desse programa. Muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Está o pediatra novamente envolvido, falando sobre esses vírus que estão dando um trabalho danado para toda a comunidade. Muita gente doente. Com que doença? Dengue, chikungunya, zika e mais algumas coisas que nós vamos mencionar. Portanto, o nosso tema de hoje, Marcos, olha, dengue, chikungunya, zika, um desafio para nós, para a comunidade, para a sociedade. É um desafio, realmente não existe outra expressão. Felizmente, para a nossa região, nós não temos tido caso de zika. Então fica aí, isso aí fora do nosso projeto de hoje, da nossa conversa de hoje. Mas zika é importante, claro, vocês já leram muita coisa, nós já falamos sobre isso. E nós temos até no projeto Amor de Criança, crianças que foram vítimas da infecção que a mãe teve por zika e nasceram com a cabecinha pequenininha, com um comprometimento cerebral muito grave, que é a microcefalia. Nós temos lá a região do Nordeste, foi vítima disso e muitos casos realmente aconteceram de crianças nascerem com uma deformidade do cérebro, com uma microcefalia. Isso traz consequências assim muito graves para a criança. Mas o que nós temos muito é dengue. Nós temos, não em Marília, não tenho convicção, não tenho números para dizer que a chikungunya tem bastante. Mas alguns casos eu sei que tem. Mas a região, Marcos, tem muitos casos de chikungunya. As cidades com muitos pacientes e crianças com chikungunya também. E a gente quer fazer uma menção dessas doenças. Agora eu quero fazer fazer um parêntese em dengue e chikungunya, considerando que isso realmente é um desafio, mas eu quero fazer um parêntese aqui para falar sobre duas doenças, Marcos. Um alerta apenas, um tempinho só para dizer assim para você, olha, Marcos, nós estamos vivendo Covid de novo. Há muitas crianças com Covid, há muitas famílias que estão se contaminando com Covid. E isso, felizmente, não é aquele Covid que nós já vivemos, com pandemia, com um número de óbitos muito alto. Não tem acontecido isso, graças a Deus, não tenho notícias de crianças assim graves de UTI com Covid. Mas os casos positivos, os sintomas leves e moderados são bastante. E por isso a gente quer alertar. Como é que transmite? Lembra que Covid, a transmissão é pessoa para pessoa. É diferente de dengue e chikungunya, que é um mosquito. Ainda essa semana ele está com dengue, mas ele pode passar para outra pessoa? Não, tem que ter um mosquito mordendo, picando um e o outro, né? Senão não passa. Mas Covid não, Covid é o contato, é a aglomeração, é a respiração, é a saliva que passa, é a tosse, é o espirro que acaba transmitindo o vírus. Então é de pessoa para pessoa Covid. Então nós temos, gente, vocês estão sabendo assim, de adulto, está com a garganta raspando, aquele mal-estar, precisa ver se não é Covid. Não desprezem o diagnóstico de Covid, por favor. Cuidado. Então, os sintomas são assim, variáveis, mas o adulto é um resfriado, uma dor de garganta, uma febre, pensa em Covid. Né? E muitas crianças estão tendo Covid. Aí nós temos famílias que estão tendo Covid. Isso realmente não é legal, porque tem sido leve, e amanhã outra cepa vai existir, não vai, como é que nós devemos fazer? Então a gente tem que alertar, olha, nós estamos começando o outono. Né? O outono é uma época do ano que o pediatra sempre tem um pouquinho mais de medo,
Porque, olha, o que fica de criança doente com sintomas respiratórios é muito grande, mais até que no inverno. Então, vai começar o outono, a região, a cidade de Marília é muito alta, venta muito, tem noites assim muito frias, alternando com o calor durante o dia. Então, você tem toda uma situação que favorece a transmissão de vírus respiratórios. E o Covid está presente nisso. Então, toma cuidado com isso. E alguém já perguntou essa semana, mas doutor, tem vacina para Covid? Ninguém mais fala nada. Não, existem vacinas. O Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde tem vacina para Covid. Quando que se aplica? Acima de 6 meses. Você tem tido efeitos colaterais da vacina? Não, não temos efeitos colaterais da vacina. É aconselhável? Não é eu quem vou aconselhar, você vai decidir, mas é uma proposta, é uma exigência. O Ministério da Saúde está colocando as vacinas à disposição. Então, lembrar do Covid que pode ter. E esse parêntese fecha, Marcos, a gente falando da influenza, do vírus influenza A, vírus influenza B. Nós também temos tido casos de influenza. Então, percebe que essas doenças todas são infecciosas, são virais. Sintomas importantes é febre. Então, dengue tem febre, Covid tem febre, chikungunya tem febre, influenza tem febre. É o principal sintoma, ou o primeiro sintoma. Agora, quando a criança acompanha assim, com sintomas respiratórios, de tosse, de chiado, de coriza, aquele quadro gripal, é muito mais do lado de Covid e influenza. Agora, quando você tem, às vezes, só febre, sim, aquela criança com mal-estar, desanimada, batidinha, febre alta, febre com manifestações, às vezes dá 39, às vezes lá dá 37,5. É difícil, às vezes, de controlar a temperatura, a mãe tem que usar mais do que uma vez o antitérmico, a dipirona que você tem à disposição, que é mais recomendável para você tiver dúvida em relação a qual antitérmico usar, use dipirona. Então, o sintoma é febre, mas associe com outros sintomas que possa acontecer. Então, o nosso assunto, vamos insistir mais uma vez, para alertar a população e ver se a gente consegue motivar uma ou outra pessoa. Será que sexta-feira à noite tem alguém nos assistindo, Marcos? Mas que seja uma pessoa, mas a gente conseguir dizer assim, olha, vamos olhar o quintal, vamos olhar a caixa d'água, vamos olhar aí os corredores da casa, vamos olhar os terrenos vizinhos, aonde você tem participação, onde você pode participar, colabore. Parece, eu tenho visto muita manifestação do poder público, principalmente municipal. O Estado já o mês passado decretou um estado de emergência. Então, há uma manifestação do Estado assim, com seriedade, do poder público com seriedade, mas a gente precisa da comunidade. Por isso a gente colocou um slide aqui, Marcos, dizendo assim, olha, viver sem o risco de dengue, chikungunya ou zika, um desafio para a comunidade. É um grande desafio. Viver sem essas doenças é um grande desafio. Por isso a gente alerta vocês em relação a fazer um esforço para tentar evitar. E o que está nos parecendo é que essas doenças vão se perpetuar. Está aí, atualmente, todas as cidades têm os seus polos de atendimento e tal, mas isso é consequência, gente. O que a gente precisa fazer? Matar o mosquito. A gente interromper essa transmissão pelo mosquito. Né? Então, nós temos que realmente pensar nisso, que, olha, viver sem o risco de dengue, ou chikungunya, ou até zika, realmente é um desafio. É um desafio para mim, é um desafio para você, é um desafio para toda a comunidade. Né? Então, dengue, chikungunya está acontecendo e a gente precisa tomar cuidado realmente com esse mosquito muito chato que tem por aí. E aí, nós queremos lembrar que tanto dengue como chikungunya como zika é uma doença viral. Né? Os vírus são diferentes. Cada doença dessa é um tipo de vírus que acomete a pessoa, mas o transmissor é o mesmo, né? É o Aedes, que é mais de zona urbana, mais de cidade, que atua mais durante o dia
Então, você deve usar repelente, obrigatoriamente, você deve usar repelente. E nós temos que tomar toda e com insistência esses cuidados, porque tem muita gente doente. É difícil a gente passar isso, Marcos, porque vocês às vezes têm isso como notícia de jornal, tem tantas pessoas doentes, mas é difícil porque nós trabalhamos com isso, examinamos as crianças doentes, conversamos, acompanhamos. Olha, é tão pesado isso profissionalmente que talvez o papai e a mamãe que está nos ouvindo possa não ter uma noção por que a gente tem repetido tanto falar sobre essas doenças que depende muito de nós para resolver esse problema. Mas enquanto a pessoa está lá sentadinha no sofá, pensando no que fazer, eu dou liberdade para você chamar o nosso intervalo e em seguida a gente continua falando sobre essas doenças infecciosas transmitidas por mosquito. Vamos lá. É isso aí, doutor. Nada de ficar doente nesse intervalo, não. A gente vai para o intervalo e volta na sequência com muito mais no Mundo da Criança. Não sai daí, não. Até já. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Mulher, você merece cuidar do ano todo, mas este mês é especial. A Unimed Marília tem um presente para você: 25% de desconto nas 2 primeiras mensalidades, carência zero em consultas e exames simples e um brinde exclusivo na adesão, porque cuidar de você é nossa maior inspiração. Não perca essa oportunidade, ligue agora, 14 3402 2525. Unimed Marília, presença que transforma. Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. De volta ao Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Hoje falando aqui sobre as doenças transmitidas por esse mosquitinho infernal, eu diria, viu? Doutor Francisco já está aqui, diga lá, doutor. Para você, telespectador, nós estamos iniciando o segundo bloco do programa O Mundo da Criança nesta sexta-feira. E a gente está falando sobre uma preocupação que é pessoal, que é profissional, porque nós estamos vendo muita gente doente, nós estamos vendo muitas crianças doentes com esses diagnósticos. Dengue, principalmente, chikungunya, felizmente nada de zika. Mas dengue ainda tem sido alguma coisa que tem judiado das crianças. Crianças pequenininhas, mas elas choram muito, ficam muito manhosas, têm dores, são acometidas assim de maneira importante, a febre alta. Então,
Então, o profissional fica querendo que não aconteça. O profissional fica doido assim para, poxa, mas isso aqui podia ser evitado. Essa criança está sofrendo porque um mosquito fez isso. Mas se alguém tivesse se preocupado, se os papais, se o próprio Estado pudesse estar trabalhando e ter, assim, matado esse mosquito, essa criança não estava sofrendo desse jeito. E a gente olha muito para isso, né? Mas está acontecendo ainda. E por isso nós estamos aqui insistindo novamente, para que vocês tenham, assim, uma preocupação com a prevenção dessas doenças. Agora a gente tem que alertar algumas coisas. Olha, essas doenças, vamos falar de dengue, chikungunya, zika também entra, mas nós não temos. São doenças transmitidas pelo mosquito. Já falamos que o Aedes é o cara chato, é aquele difícil de desaparecer, é difícil dele morrer, ele parece que resiste aos inseticidas que são colocados aí nas nossas casas, nas ruas, etc. E aí ainda um número de pessoas doentes ainda estão aumentando, né? Não tem um controle. Eu tenho a impressão, Marcos, que nós vamos precisar trabalhar com isso, essas doenças vão se tornar endêmicas. Hoje é epidêmica, quer dizer, você está tendo um surto, mas parece que esses surtos cada vez demoram mais para desaparecer. Então, se a gente não tomar, então, como comunidade, um posicionamento muito sério, as autoridades não agirem assim, de maneira assim, realmente de maneira técnica, científica, tenho a impressão que nós vamos ter, assim, conviver com dengue, conviver com chikungunya, né? Por causa de um mosquito, gente. Então, as manifestações clínicas em crianças das infecções transmitidas por mosquitos vão desde crianças assintomáticas. Quer dizer, as crianças às vezes não têm sintoma nenhum. Às vezes têm um mal-estar, ficam enjoadas, manhosas. E lembrar, qualquer idade você pode ter dengue, qualquer idade você pode ter chikungunya. Ah, isso não é só de adulto? Não, não é de adulto. Tem criança pequenininha com essas doenças. E é por isso assim que a gente... E como é que faz? Você tem a doença, você tem a manifestação, como diz, ela pode não ter nada, nenhuma, mas tem infecções graves com risco de morte. Esse que é um ponto assim, bem importante a gente mencionar e insistir. Você tem as crianças assintomáticas, mas você pode ter aquelas crianças mais graves e até com risco de morte. E nesse meio do caminho, a gente pode ter as manifestações mais leves. Febre, 2, 3 dias, 4 dias de febre, e a febre desaparece. E aí mas você tem uma mãe que reclama que a criança chora muito, que a criança é pequenininha, às vezes a criança é bebê, ainda não fala, então ela chora, ela não se alimenta, perde o apetite, ela não dorme direito, e aí é um pane na família. Fica todo mundo preocupado, o que está acontecendo, será isso, será aquilo, e nós vivemos essa primeira fase da dengue, que é a manifestação de vírus inespecífica, de febre, mal-estar, coisas de que a criança pode ter manifestações. Quando ela é maior, ela fala que tem dor no corpo, que não quer ir na escola. Então, tudo isso acontece. Ou então, a prevenção continua a ser a conduta mais importante, peça-chave no controle dessas enfermidades. Então, para evitar que isso inicie, insistimos nessa palavra, nós temos que ajudar a prevenir. Agora, como é que funciona a dengue? Você tem 3 dias, no máximo 4, que você tem essas manifestações inespecíficas. E aí pode acontecer o quê? A partir do 4º dia. Pode a criança ficar com o corpo todo pintadinho, uma coceira danada, né? E aí, tá sarando? Pode estar sarando, mas é nessa fase agora de 4, 5 e 6 dias que você pode ter o desaparecimento da febre, mais o aparecimento das pintinhas, e aí você pode ter as alterações de coagulação do sangue, porque o vírus inflama os pequenos vasos e você vai ter um quadro que chama de vasculite, que consome os fatores de coagulação, consome as plaquetas, então as plaquetas começam a cair. Então, a partir do 3º, do 4º dia,
4, 5 e 6 dias, você pode ter essas alterações laboratoriais. Aí já não tem a ver com a mãe, com o pai, tem a ver com o médico, né? Tem a ver o cuidado que se tem que ter com essa criança que tem um exame que as plaquetas diminuíram bastante. Não é que você vai corrigir as plaquetas, mas como você não tem remédio específico para o tratamento do vírus da dengue, você tem que ter um controle clínico. Mas isso pode acontecer com criança? Claro que pode. Nós tivemos aí crianças com plaquetas muito baixas. Isso deixa a mãe em pânico, né? Porque a possibilidade de você ter um sangramento, principalmente uma criança com dengue, por exemplo, cair, bater a cabeça, etc., tiver um problema desse tipo, você pode ter uma situação mais grave do que um acidente, do que não tivesse com dengue, um acidente quando a criança está sadia. Então, todas essas coisas acabam preocupando. Então, você tem 3 dias de sintomas assim, de febre, sintomas inespecíficos. 4º, 5º e 6º, você pode ter as manchinhas pelo corpo, o exantema, e você pode ter os distúrbios de coagulação. Depois você entra no 7º, 8º, 9º dia, os aspectos da convalescência e a melhora clínica da pessoa. Então, 3 fases, 3 dias, 3 dias e 3 dias. Primeiros 3 dias, 3º, 4º, 5º e 6º dia, 7º, 8º e 9º, você está sarando. Felizmente, Marcos, o que tem acontecido é uma boa evolução. Embora você está vendo que o tratamento para isso é uma boa hidratação. Fazer o rim funcionar. A criança, se ela puder estar bebendo bastante água, ela está bebendo. Mas às vezes a criança não aceita tomar nada. Não bebe, não aceita. Ela está tão derrubadinha que ela quer cama, ela quer colo. E aí ela não aceita, e pior quando começa a ter vômito. Aí você precisa de hospital, você precisa hidratar. Então aí começa a ficar assim as infecções mais graves, né? Então a partir assim, é muito pessoal, mas a partir do 4º dia de febre, você pode ter preocupação com os distúrbios de coagulação, com as plaquetas baixas. Mas mesmo nos primeiros 3 dias, se a febre é muito alta e a criança fica muito prostrada, você já pode ter uma preocupação com a hidratação da criança. E se ela chega aí 7º, 8º, 9º dia, pronto, aí está resolvido, né? Então, são os aspectos clínicos que a gente chama a atenção dos pais, porque a criança pode não ter nada sintomático, como nós mencionamos, mas ela pode ter uma situação mais grave. Aí você divide sempre em 3. 1º, 2º e 3º, 4º, 5º e 6º. E vê aonde está o seu filho. Depois 7º, 8º e 9º ele está sarando, né? E aí a preocupação que é do médico quando chegar aí com 4, 5 dias, se você ter plaquetas baixas, você pode ter um distúrbio de coagulação, você pode ter aí uma hepatite viral assim muito leve, mas pode ter, né, em função desse vírus. E aí, novamente assim, olha, isso é função profissional do pediatra, mas o Estado também e a família tenta forma uma equipe para garantir que doenças evitáveis não acometam as crianças. Esse é o desejo, Marcos. E a gente repete isso, porque quando a gente vê muita gente doente, como nós estamos vendo na cidade, poxa, não é possível, temos que fazer alguma coisa, não podemos nos calar. Só que nós temos que fazer a nossa função profissional e de conversar muito com as famílias. Olha, vamos lá firme, vamos prevenir. Porque depois, assim, essa descrição que fizemos resumidamente do quadro clínico da dengue, tem que realmente tomar um pouquinho de cuidado, porque senão as crianças podem ficar doentes. Enquanto elas não ficam doentes, Marcos, chame o intervalo aí novamente para a gente voltar para o nosso 3º bloco. É isso aí, doutor. Rapidinho o intervalo e a gente volta para o último bloco do programa de hoje. Não sai daí não, até já.
Mulher, você merece cuidar do ano todo, mas este mês é especial. A Unimed Marília tem um presente para você: 25% de desconto nas 2 primeiras mensalidades, carência zero em consultas e exames simples e um brinde exclusivo na adesão, porque cuidar de você é nossa maior inspiração. Não perca essa oportunidade, ligue agora, 14 3402 2525. Unimed Marília, presença que transforma. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. De volta ao mundo da criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. A gente volta aí para o último bloco de hoje do nosso Mundo da Criança, falando sobre essas doenças tão importantes que são transmitidas por um mosquito. Dá para acreditar, mas é verdade e tem feito muita gente sofrer aí. Ele já está aqui com a gente, doutor Francisco, diga lá! Marcos, nesse terceiro bloco, final de sexta-feira, hein? Todo mundo querendo uma recreaçãozinha. Sentadinho no sofá, aí, tomando aí um refrigerante, refrescando tal, e já preparando o final de semana. Enquanto isso, a gente vai falando aqui sobre essas doenças transmitidas por mosquitos. E aí nós falamos, olha, é um desafio para a comunidade o que está acontecendo. É um desafio para a sociedade. Mas a nossa preocupação é que isso é um desafio para a família. É um desafio para você papai, para você mamãe, porque nós, pediatras, uma função profissional das mais ricas, das mais privilegiadas, e o que a gente não gosta é de ver crianças sofrendo desnecessariamente. Há doenças que não tem como. Você tem doenças genéticas, você tem malformações, você tem doença autoimune, em que a gente não tem como prevenir. Mas doença infecciosa, a gente tem como prevenir. Doença infecciosa transmitida por esse mosquito chato, desagradável, nós temos que fazer um esforço para prevenir. Então nós falamos sobre dengue e a gente quer falar alguma coisa também sobre chikungunya. Ela é tão pouco mencionada, mas precisa saber que existe, né? Então essa expressão chikungunya, está na lousa, significa aqueles que se dobram. Entende? Fica lá de tanta dor no corpo que dá isso. Isso nós estamos nos referindo principalmente em adultos. Mas a chikungunya é só de adulto, Francisco? Não. Olha, nós tomamos um baile de uma criança de próximo de 1 ano com chikungunya, que tinha uma outra comorbidade.
Foi terrível acompanhar, tratar. Graças a Deus ela está bem agora, mas judiou muito da criança. Foi um desafio para nós, uma criança, um bebê com menos de um ano, com chikungunya. Então, essa palavra significa, por que tem esse nome tão complicado? Porque significa os que se dobram. A aparência encurvada de pacientes que sofrem de artralgia intensa. Artralgia, o que é isso? É dores em articulações. Se você conversar com alguém que teve chikungunya, vai contar o que está tendo, muitas dores no corpo. E entre essas dores, as dores articulares, olha, deixa a pessoa na cama, gente. Nós vimos aí crianças com chikungunya, mas os pais, a mãe, chamou muito a atenção, uma mãe com chikungunya. Olha, tornozelo desse tamanho, quase que não, carregando a criança com dificuldade, joelho demasiado, e também dores assim, musculares, dores na panturrilha, a criança não consegue andar direito. Então, a artralgia, por que o cara fica curvado? Por causa da coluna, né? Você tem um acometimento das vértebras, da coluna vertebral, e aí dói tanto que o mecanismo de defesa é ficar encurvado. É mais ou menos isso aqui, olha, tá vendo? A chikungunya deixa a pessoa assim, encurvada, eles se curvam pelos comprometimentos das articulações. E aí, olha, aqui está marcado, olha, dores nas articulações, né? Dores musculares que nós falamos, aqui está apontando o braço, mas as pernas, aqui vocês não conseguem andar. Dores articulares, aqui está mencionando o cotovelo, mas não é só isso. Você tem dores no joelho, no tornozelo, tá? Então isso realmente judia muito. Olha, dores articulares aqui mostram um inchaço, edema, fica inchadinho. Aqui, mal-estar, dor de cabeça, febre alta. Olha, a chikungunya derruba, sabe? E até você pode ter lesões de pele mais importantes. Essa doença chegou para a gente, olha, início de 2013, né? Atingiu a América. E daí para frente muitos casos têm surgido e chegou na nossa região. Nós temos em Marília chikungunya. Não são muitos os casos, mas existem os casos. E existem aqueles casos que as manifestações são muito semelhantes entre dengue e chikungunya. Então você muitas vezes não sabe se é uma coisa ou se é outra, né? Mas nós temos chikungunya presente, né? Aí, mas a gente pode falar sobre a chikungunya, sintomas que nós mencionamos, que os casos típicos são muito semelhantes com dengue. Como também nós não falamos sobre zika, são casos muito semelhantes. E aí nós temos algumas crianças do projeto que as mães tiveram enquanto grávidas, durante a gestação, tiveram esses quadros de febre, mal-estar, dores articulares, e em gravidez sempre é importante, e que foi rotulado, foi um diagnóstico estabelecido, um diagnóstico clínico de dengue ou de chikungunya, mas que as crianças nasceram com problema. Então, na verdade, não sabe se esses sintomas que são comuns a dengue, a chikungunya ou mesmo zika, você consegue diferenciar às vezes sobre o aspecto clínico, às vezes não consegue. Você precisa de laboratório. Mas a chikungunya tem assim, sintomas assim, veja, febre, poliartralgia, como nós mencionamos, várias articulações acometidas, tornozelo, joelho, cotovelo, punho, né? E ainda a gente tem, nós mostramos a pessoa com dor de cabeça, mialgia, dores musculares. Esses vírus, isso pode acontecer tanto com dengue, pode acontecer com o vírus da chikungunya, pode acontecer até com Covid. A criança ter muitas dores na panturrilha, aí ela não põe o pé no chão, né? E aí é uma preocupação danada, porque a criança não anda, dá um pane na família, né? Dá um pane na família. Então a mialgia, a poliartralgia, como nós vimos, as pessoas se encurvam, principalmente idosos. O idoso, ele fica assim com a coluna muito dolorida, e aí ele se curva. Então você vê assim uma pessoa
adulto com febre, mas está até com dificuldade de ficar sentado em posição mais comum, mais ereto, você tem que pensar que essa pessoa possa ter uma chikungunya. Então, dores nas costas, pode ter náuseas, pode ter vômitos, também pode sair manchinhas pelo corpo, tanto assim como em dengue. Pode ter novamente aqui a poliartrite, inflamação das articulações, pode ter conjuntivite. Então, às vezes você tem uma criança que tem todos esses sintomas e o olho com uma secreção danada, um olho inchadinho, um olho com uma secreção importante, né? Então, todos esses sintomas são os sintomas mais comuns, faixa de frequência. Olha, a grande maioria das pessoas que têm esse vírus da chikungunya tem esses sintomas. Agora, existem algumas coisas mais graves, né? Outros sintomas que são chamados, olha, manifestações atípicas da infecção por chikungunya. Olha, o que pode ser tão atípico? Pode ter comprometimento neurológico, né? Então, você ter uma chikungunya com dores nas costas, com poliartrite, ou poliartralgia, miosite, febre, você tem um exame rápido para chikungunya, isso pode ser positivo, precisa fazer uma sorologia que é mais demorada, mas ela pode ter uma meningoencefalite, veja, importante. Uma encefalopatia, pode ter convulsão, pode ter uma coisa que foi muito mencionado, Guillain-Barré, que acomete as terminações nervosas, raízes nervosas, e a pessoa não consegue andar. Uma doença muito mais grave, síndrome cerebelar, a pessoa fica perde o equilíbrio, e aí paralisia, neuropatias, fica tudo dolorido, tudo isso devido ao vírus da chikungunya. E aí pode ter manifestações oculares, cardiovascular, olha, pode ter uma miocardite, um comprometimento do coração mais grave, pode ter manifestações dermatológicas, pode ter até manifestações de insuficiência renal. Então, esse vírus, assim, infelizmente, isso aqui, Marcos, esquece, mas são manifestações atípicas. Então, por isso que você fala assim que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado, porque existem as manifestações mais leves, inespecíficas, de uma doença autolimitada que vai sarar, mas pode ter manifestações atípicas, depende do sistema imunológico dessa criança, dessa pessoa. Então não é brincadeira esses vírus, né? Tem situações graves, e a nossa preocupação é que tem muita gente doente, né? E quando isso começa a aumentar muito, fica essa preocupação de que um outro vai ter situações mais graves. E tanto assim que nós estamos tendo óbitos por dengue, felizmente, muito poucos. Mas para minha família, para o meu filho, é muito, é tudo. Então a gente não pode permitir com que isso aconteça. A gente continua achando que a gente, como comunidade, viver sem dengue, sem chikungunya, é um desafio para a comunidade. A gente continua desafiando você, papai e mamãe, a se preocupar com isso, né? Enquanto isso, você está preocupado, mas não esqueça, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e um final de semana muito, muito feliz. É isso aí, doutor. Ótima semana a todos. Fiquem com Deus e a gente se fala semana que vem. Tchau! De volta ao mundo da criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. A gente volta aí para o último bloco de hoje do nosso Mundo da Criança, falando sobre essas doenças tão importantes que são transmitidas por um mosquito. Dá para acreditar? Mas é verdade e tem feito muita gente sofrer aí. Ele já está aqui com a gente, doutor Francisco, diga lá! Marcos, nesse terceiro bloco, final de sexta-feira, hein? Todo mundo querendo uma recreaçãozinha. Sentadinho no sofá, aí, tomando aí um refrigerante, refrescando tal, e já preparando o final de semana.
Enquanto isso, a gente vai falando aqui sobre essas doenças transmitidas por mosquitos. E aí nós falamos, olha, é um desafio para a comunidade o que está acontecendo. É um desafio para a sociedade. Mas a nossa preocupação é que isso é um desafio para a família. É um desafio para você papai, para você mamãe, porque nós, pediatras, uma função profissional das mais ricas, das mais privilegiadas, e o que a gente não gosta é de ver crianças sofrendo desnecessariamente. Há doenças que não tem como. Você tem doenças genéticas, você tem malformações, você tem doença autoimune, em que a gente não tem como prevenir. Mas doença infecciosa, a gente tem como prevenir. Doença infecciosa transmitida por esse mosquito chato, desagradável, nós temos que fazer um esforço para prevenir. Então, nós falamos sobre dengue, e a gente quer falar alguma coisa também sobre chikungunya. Ela é tão pouco mencionada, mas precisa saber que existe, né? Então, essa expressão chikungunya, está na lousa, significa aqueles que se dobram. Entende? Fica lá de tanta dor no corpo que dá isso. Isso nós estamos nos referindo principalmente em adultos. Mas a chikungunya é só de adulto, Francisco? Não. Olha, nós tomamos um baile de uma criança de próximo de 1 ano com chikungunya, que tinha uma outra comorbidade. Foi terrível acompanhar, tratar. Graças a Deus ela está bem agora, mas judiou muito da criança. Foi um desafio para nós, uma criança, um bebê com menos de 1 ano, com chikungunya. Então, essa palavra significa... Por que tem esse nome tão complicado? Porque significa os que se dobram. A aparência encurvada de pacientes que sofrem de artralgia intensa. Artralgia, o que é isso? É dores em articulações. Se você conversar com alguém que teve chikungunya, vai contar o que está tendo, muitas dores no corpo. E entre essas dores, as dores articulares, olha, deixa a pessoa na cama, gente. Nós vimos aí crianças com chikungunya, mas os pais, a mãe, chamou muito a atenção, uma mãe com chikungunya. Olha, tornozelo desse tamanho, quase que não, carregando a criança com dificuldade, joelho demasiado, e também dores assim, musculares, dores na panturrilha, a criança não consegue andar direito. Então, a artralgia, por que o cara fica curvado? Por causa da coluna, né? Você tem um acometimento das vértebras, da coluna vertebral, e aí dói tanto que o mecanismo de defesa é ficar encurvado. É mais ou menos isso aqui, olha, tá vendo? A chikungunya deixa a pessoa assim, encurvada, eles se curvam pelos comprometimentos das articulações. E aí, olha, aqui está marcado, olha, dores nas articulações, né? Dores musculares que nós falamos, aqui está apontando o braço, mas as pernas, aqui vocês não conseguem andar. Dores articulares, aqui está mencionando o cotovelo, mas não é só isso. Você tem dores no joelho, no tornozelo, né? Então isso realmente judia muito. Olha, dores articulares aqui mostram um inchaço, edema, fica inchadinho. Aqui, mal-estar, dor de cabeça, febre alta. Olha, a chikungunya derruba, sabe? E até você pode ter lesões de pele mais importantes. Essa doença chegou para a gente, olha, início de 2013, né? Atingiu a América. E daí para frente muitos casos têm surgido e chegou na nossa região. Nós temos em Marília chikungunya. Não são muitos os casos, mas existem os casos. E existem aqueles casos que as manifestações são muito semelhantes entre dengue e chikungunya. Então você muitas vezes não sabe se é uma coisa ou se é outra, né? Mas nós temos chikungunya presente, né? Aí, mas a gente pode falar sobre a chikungunya, sintomas que nós mencionamos, que os casos típicos são muito semelhantes com dengue. Como também nós não falamos sobre zika, são casos muito semelhantes. E aí nós temos algumas crianças do projeto que as mães tiveram enquanto grávidas, durante a gestação, tiveram esses quadros de febre, mal-estar, dores articulares, e a gravidez sempre é importante, e que
foi rotulado, foi um diagnóstico estabelecido, um diagnóstico clínico de dengue ou de chikungunya, mas que as crianças nasceram com problema. Então, na verdade, não sabe se esses sintomas que são comuns a dengue, a chikungunya ou mesmo zika, você consegue diferenciar às vezes sobre o aspecto clínico, às vezes não consegue. Você precisa de laboratório. Mas a chikungunya tem assim, sintomas assim, veja, febre, poliartralgia, como nós mencionamos, várias articulações acometidas, tornozelo, joelho, cotovelo, punho, né? E ainda a gente tem, nós mostramos a pessoa com dor de cabeça, mialgia, dores musculares. Esses vírus, isso pode acontecer tanto com dengue, pode acontecer com o vírus da chikungunya, pode acontecer até com Covid. A criança ter muitas dores na panturrilha, aí ela não põe o pé no chão, né? E aí é uma preocupação danada, porque a criança não anda, dá um pane na família, né? Dá um pane na família. Então a mialgia, a poliartralgia, como nós vimos, as pessoas se encurvam, principalmente idosos. O idoso, ele fica assim com a coluna muito dolorida, e aí ele se curva. Então você vê assim uma pessoa adulta com febre, mas está até com dificuldade de ficar sentado em posição mais comum, mais ereto. Você tem que pensar que essa pessoa possa ter uma chikungunya. Então, dores nas costas, pode ter náuseas, pode ter vômitos, também pode sair manchinhas pelo corpo, tanto assim como em dengue. Pode ter novamente aqui a poliartrite, inflamação das articulações, pode ter conjuntivite. Então, às vezes você tem uma criança que tem todos esses sintomas, e o olho com uma secreção danada, um olho inchadinho, um olho com uma secreção importante, né? Então, todos esses sintomas são os sintomas mais comuns. Faixa de frequência, olha, a grande maioria das pessoas que têm esse vírus da chikungunya tem esses sintomas. Agora, existem algumas coisas mais graves, né? Outros sintomas que são chamados, olha, manifestações atípicas da infecção por chikungunya. Olha, o que pode ser tão atípico, né? Pode ter comprometimento neurológico, né? Então, você ter uma chikungunya com dores nas costas, com poliartrite, ou poliartralgia, miosite, febre, você tem um exame rápido para chikungunya, isso pode ser positivo, precisa fazer uma sorologia, que é mais demorado, mas ela pode ter uma meningoencefalite, veja, importante. Uma encefalopatia, pode ter convulsão, pode ter uma coisa que foi muito mencionado, Guillain-Barré, que acomete as terminações nervosas, raízes nervosas, e a pessoa não consegue andar. Uma doença muito mais grave, síndrome cerebelar, a pessoa fica com perde o equilíbrio, e aí paralisia, neuropatias, fica tudo dolorido, tudo isso devido ao vírus da chikungunya. E aí pode ter manifestações oculares, cardiovascular, olha, pode ter uma miocardite, um comprometimento do coração mais grave, pode ter manifestações dermatológicas, pode ter até manifestações de insuficiência renal. Então, esse vírus, assim, infelizmente, isso aqui, Marcos, esquece, são manifestações atípicas. Então, por isso que você fala assim que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, porque existem as manifestações mais leves, inespecíficas, de uma doença autolimitada que vai sarar, mas pode ter manifestações atípicas, depende do sistema imunológico dessa criança, dessa pessoa. Então não é brincadeira esses vírus, né? Tem situações graves, e a nossa preocupação é que tem muita gente doente, né? E quando isso começa a aumentar muito, fica essa preocupação de que um outro vai ter situações mais graves. E tanto assim que nós estamos tendo óbitos por dengue, felizmente. Muito poucos, mas para minha família, para o meu filho, é muito, é tudo. Então a gente não pode permitir com que isso aconteça. A gente continua achando que a gente, como comunidade, viver sem dengue, sem chikungunya, olha, é um desafio para a comunidade.
a gente continua desafiando você, papai e mamãe, a se preocupar com isso, né? Enquanto isso, você está preocupado, mas não esqueça, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e um final de semana muito, muito feliz. É isso aí, doutor. Ótima semana a todos. Fiquem com Deus e a gente se fala semana que vem. Tchau!